Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós vamos começar hoje o capítulo 6. Então, Paulo vai estar falando o seguinte: quando alguém de vós tem rixa com o outro, como ousa levá-la aos injustos para ser julgado, e não aos santos? Aqui eu preferi não usar a Bíblia Online porque a tradução fica muito diferente. A palavra rixa na Bíblia Online está como negócio. Então, negócio é uma palavra muito neutra, né? Aqui a gente está falando de conflito. Achei essa tradução mais fácil da gente entender. Então, não sabeis que os santos julgarão o mundo? Então, ele está falando de uma situação, e aí lembrando, né? As cartas de Paulo são respostas. São respostas aos problemas que ele fica sabendo, né? Que os enviados vão até ele para falar o que está acontecendo lá na comunidade, a comunidade que ele fundou, essa aqui especificamente, lá em Corinto, né? Uma cidade muito amada para Paulo, porque ele tem toda uma história em relação a Corinto, né? E aí tá tendo briga. Tá tendo briga entre as pessoas, tá tendo conflito, e é óbvio, né? Isso é natural, os conflitos fazem parte da nossa evolução. Quanto mais a gente evolui, menos a gente vai cair nos conflitos de uma forma ruidosa, né? Menos a gente vai nos deixar levar por provocações. Mas esse é o nosso caminho. A solução não vai ser a gente se isolar, né? Falar, bom, não vou brigar com ninguém, né? Porque eu vou ficar aqui sozinha. Ninguém vai me fazer perder a paciência, gritar, estourar, falar coisas que eu não gostaria. Não, não é a solução. A solução é justamente o convívio, né? É viver em comunidade, aprender a tolerar o outro, aprender a ter paciência que o outro vai ter o tempo dele. Mas nem por isso nos omitimos, né? Não tem uma receita mágica. Há momentos em que a gente precisa esperar e há momentos que a gente precisa se posicionar, né? Então, essas cartas, elas são um norte pra gente, para que nós mesmos, na nossa situação, no nosso problema, que a gente possa avaliar. Então, ele vai falar assim: tá tendo conflito, e aí, de alguma forma, as pessoas estão se deixando julgar, assim, resolver a situação por aquelas pessoas que claramente não são muito coerentes, não estão no caminho do bem, né? Disso que ele está falando. E se é por vós que o mundo será julgado, serei indigno de proferir um julgamento de menor importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Né? Então, porque nesses conflitos, né, pode ter pessoas mais evoluídas e a gente está ali julgando sem usar o nosso bom senso mais profundo. Quanto mais, então, as coisas da vida cotidiana. Quando, pois, tendes processos desta vida para serem julgados, constituís como juízes aqueles que a igreja despreza. Aqui tem um ponto de exclamação, para a gente perceber que ele está falando disso sem uma retórica em que ele está discordando, né? Poxa, está tendo um problema, você está deixando. Quem vai dar o tom de como é que esse problema vai ser resolvido? Justamente aquelas pessoas ali que não têm, né? Não estão fazendo o seu processo evolutivo. Digo isso para confusão vossa. Então aqui ele está falando, é uma provocação, essa frase é uma provocação. Não se encontra entre vós alguém suficientemente sábio para poder julgar entre seus irmãos? É uma pergunta também provocativa. No entanto, acontece que um irmão entra em litígio contra seu irmão. E isso diante de infiéis. Então está tendo ali um conflito, as pessoas estão assistindo, e que nos dá a impressão que nisso de assistir, não tem ninguém que está tendo uma postura mais sábia de ajudar os dois lados a se acalmarem. E provavelmente está acontecendo aquilo, né? Então tem um conflito, aí uma pessoa fica de um lado, a outra fica do outro, faz muita fofoca, né? Que ficar comentando aí na surdina, você viu o que aconteceu, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. De qualquer modo, já é para vós uma falta a existência de litígio entre vós. Essa frase aqui é bem forte. Então ele está dizendo assim, ó: de qualquer modo, só o fato de existir esses conflitos ruidosos, esses conflitos que reverberam, porque vejam, os conflitos fazem parte, né? Me lembro de um palestrante, né, numa cidade que eu morei, que disse assim uma vez: não é à toa que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, me chama, vou estar lá. Porque onde tem 2 ou 3, já tem conflito. Então, a questão não é o conflito faz parte do nosso crescimento. O conflito é o convite para a gente colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, né? A questão é o conflito ruidoso, ou seja, o conflito que vai reverberando, o conflito que não se resolve.
Porque a gente erra. E errar, perceber que errou, assumir o próprio erro. Essa aqui é a tarefa primeira, né? Nem sempre fácil. Eu falo, não, peraí, que eu estou errando a mão. Pedir desculpa, né? Para reparar, prestar atenção, como é que eu faço para não cair nisso de novo? Quais são as minhas estratégias? Né? Aqui tem todo um caminho, que nesse momento o Paulo está percebendo que eles não estão fazendo. Por que não preferis antes padecer uma injustiça? Por que não vos deixar antes defraudar? Entretanto, ao contrário, sois vós que cometeis injustiças e defraudais. E isso contra vosso irmão. Então, é difícil isso, né, que Paulo está falando pra gente. Por que você não deixa o outro falar mal de você? Isso é uma injustiça, defraudar, né, fazer uma fraude contra você. Porque a gente só vai conseguir fazer isso daqui, de não nos desesperarmos diante de uma calúnia, quando a gente estiver com a nossa relação com Deus muito forte, inabalável. Porque a gente sabe que o mais importante é a nossa relação com Deus, né, com o plano maior. E eles estão vendo todos os nossos esforços, se as outras pessoas não podem ver, isso não nos cabe. Né? Então Paulo está lembrando essa lição para a gente, que é a lição de conseguir, no meio do conflito, fortalecer minha fé. Mas a gente continua semana que vem.